Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Iniciaremos com uma oração. Senhor, Deus e Pai, entramos em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer, ó Pai, por mais um devocional. Te agradecer pelas vidas dos ouvintes, ó Pai. Ó Senhor, Te agradecer porque o Senhor tem sido bom e tem nos protegido. Que o Senhor possa estar nos dando discernimento e nos capacitando quando formos tratar da Tua palavra e também quando formos lidar com as questões do mundo. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, a leitura bíblica no nosso devocional de hoje será dividida em duas partes. A primeira parte se encontra em Mateus 5, do versículo 38 ao 42. Já a segunda parte se encontra no versículo 43 ao versículo 48 de Mateus 5. Então, daremos início à nossa leitura. Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daqueles que quiser que lhe emprestes. Meus irmãos, nós trataremos hoje de um texto que muitas vezes tem sido mal compreendido e tem gerado até polêmicas. Então, como já foi observado em devocionais anteriores, é importante ressaltar que quando nós vamos interpretar, refletir e deduzir alguma coisa das Escrituras, é importante que levemos em consideração o contexto e as Escrituras de modo geral, como uma forma de sistema, harmônico e dependente entre si. Então, diante disto, daremos início à nossa reflexão. A declaração realizada logo no início do texto, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, ela se encontra em alguns textos do Antigo Testamento, como Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. De acordo com o contexto apresentado nas Escrituras, o principal intuito desse preceito mosaico era o de controlar os excessos. Nesse caso particular, tinha por fim controlar a ira, a violência e o sentimento de vingança diante das ofensas e dos males causados pelo próximo. É algo da própria natureza do ser humano querer revidar, querer dar o troco quando se é ofendido. O desejo de punição e o desejo de vingança diante de uma ofensa é algo que está na natureza do ser humano desde aquela época e vai perpetuando até hoje. E é justamente por isso que surge essa espécie de direcionamento. Ou seja, se um homem chegasse a cegar a outro, ele não deveria ser morto por esse motivo. Antes, ele deveria ser punido olho por olho, ou seja, no máximo ele deveria perder o olho. Da mesma forma, se alguém arrancasse o dente do próximo, essa vítima só tinha o direito de exigir que o ofensor perdesse um de seus dentes. O castigo deveria ser equivalente à ofensa e jamais excedê-la. E como bem sabemos, os escribas e fariseus, eles tinham uma grande capacidade de distorcer as leis e os ensinos da Bíblia, das Escrituras. Ou seja, ao invés de levarem em consideração o espírito e o que está por trás da norma, eles apenas viam aquilo como um processo legal, um direito que eles tinham. E eles exigiam aquilo e praticavam aquilo para externizar e aplicar a sua vingança. Ou seja, se eu tenho o direito de tirar um olho, é um olho que eu quero. Não quero menos do que isso. Eu quero um olho, eu quero um dente. E assim os escribas e fariseus, com seu legalismo, excluíram o sentido e o porquê da norma em si. E assim Jesus ele não vem apenas resgatar
o sentido dessa norma, mas ele vem também transformar e adicionar algo mais a essa norma. E é aí que ele diz: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, obviamente, essa afirmação não deve ser interpretada através de um olhar legalista, como uma receita de bolo a ser seguida simplesmente. Afinal, se colocássemos em prática tal direcionamento, sem observar e refletir o espírito que está por trás dele, sem refletir o sentido que está por trás dele, da forma que está, a aplicação e a execução desse direcionamento seria quase que ridícula diante das situações impostas no mundo. Afinal, as forças policiais, as forças armadas, os magistrados, os juízes e os tribunais de justiça, bem como inúmeros outros órgãos, eles resistem aos perversos, eles resistem aos criminosos, aos malfeitores. Então, teríamos que abrir mão de tudo isso para que se cumprisse esse direcionamento. É por isso que é importante observarmos que o primeiro princípio básico é que esse ensino, esse direcionamento, ele não se destina nem às nações e nem ao mundo em geral. E se a gente se aprofundar, podemos até dizer que esse ensino nada tem a ver com o indivíduo que não é crente, é um indivíduo que não foi nascido de novo e regenerado por Cristo. Afinal, esse direcionamento ele é para aqueles que são bem-aventurados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são conhecidos como filhos de Deus. Seria um absurdo Deus e Jesus pedir ao homem natural, que é marionete do pecado e de Satanás, que ainda está morto em seus delitos, que seguisse tais preceitos. E justamente por isso nós não podemos cobrar tal direcionamento e tais preceitos de uma nação, ou de um país, ou de um estado. Isso seria, no mínimo, uma heresia. Todavia, o preceito olho por olho e dente por dente, ele ainda pode ser aplicado na sociedade de modo geral, nas nações de modo geral. Afinal, não há autoridade que não preceda de Deus. Então, ele sim pode ser aplicado ao mundo de forma geral, através de juízes determinados e autoridades determinadas por Deus. Porém, bem sabemos que atualmente esse preceito olho por olho e dente por dente, ele meio que se tornou ultrapassado. Novas leis e constituições surgiram, mas nós como cristãos, bem como as pessoas que estão no mundo e que ainda não nasceram de novo, estamos todos debaixo dessa lei e devemos todos respeitar esta lei que o mundo impõe. Afinal, as autoridades são colocadas lá por permissão de Deus. Assim, fica claro que os ensinos, os preceitos e os direcionamentos abordados na reflexão de hoje, elas são direcionadas e aplicadas somente pelos crentes, pelos cristãos, em suas relações pessoais, e não em suas relações como cidadãos diante de um país e do Estado em si. Afinal, nessa passagem, Jesus nem sequer chega a citar o Estado em si, as autoridades em si. O que está em pauta aqui é o que eu penso de mim mesmo, bem como qual é a minha atitude para comigo mesmo diante das situações. Aqui devemos considerar a nossa própria atitude em relação às injustiças que são feitas contra nós por aqueles que nos ofendem. Meus amados, o homem natural, o homem que ainda não foi regenerado por Cristo, ele é governado por si mesmo. Ele é governado e escravo das coisas desse mundo e por Satanás. Ou seja, é ele mesmo, é as coisas desse mundo, é Satanás que vão ditar as atitudes dele e de como ele vai reagir diante de situações como a ofensa, como a injustiça, diante de situações como essa que são colocadas aqui nesse texto. E é isso que Jesus quer dizer. Nós, como os filhos de Deus, que nascemos de novo, nossas atitudes e as nossas ações e reações diante das injustiças, diante das ofensas, diante das pessoas más e que fazem coisas más conosco,
ou diante das pessoas que cobram da gente devem ser de acordo com que Jesus Cristo agiria. Nós temos um novo preceito, um novo princípio rege a nossa vida, que é o princípio bíblico, o princípio da palavra de Deus, é o princípio do Evangelho. Nós não agimos mais como as pessoas desse mundo deveriam agir. Nós devemos buscar nos assemelharmos a Cristo diante das nossas atitudes. E é aqui que ele vai dizer: nós devemos abrir mão e negar a nós mesmos. Nós devemos abrir mão e negar o mundo, negar Satanás, negar qualquer coisa que tenha influência diante das nossas ações e reações. Devemos nos negar juntamente com todos os direitos que nós temos sobre a nossa própria pessoa. Pois aqui não se trata mais de eu, não se trata mais de mim, se trata de Jesus Cristo, se trata sobre Deus. Aqui nada mais é sobre nós, aqui tudo é sobre eles. É sobre Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre a graça de Deus. Então aqui nós devemos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa para que nós possamos parecer cada vez mais como Cristo, para que nós possamos ser discípulos de Cristo. Nós devemos morrer para o nosso próprio eu. Não é mais eu que vive em mim, mas Cristo que vive. É isso que essa passagem quer dizer. Esse é o ensinamento principal dessa passagem. Por isso, se alguém exigir que a gente tire a nossa túnica, nós devemos estar dispostos a tirar também a capa. Se alguém quiser obrigar a gente a caminhar 1 milha, nós devemos estar mais do que dispostos a caminhar 2, 3 milhas. Se alguém pedir emprestado algo, nós devemos estar dispostos a emprestar qualquer coisa. Porque nós, a partir do momento que buscamos seguir a Cristo, a partir do momento que nascemos de novo, nós abrimos mão de tudo para Deus e para Cristo. Apenas a graça dele nos basta. Aqui, meus amados, o nosso Senhor, ele não quis nos ensinar que não devemos nos preocupar com a defesa da lei ou da boa ordem, não. O que ele está querendo dizer é que eu não devo me preocupar comigo mesmo, com a minha honra pessoal, com o meu próprio eu. Entendeu? Minha preocupação, o meu alvo, o meu foco deve estar no reino de Deus, nas coisas dos altos, em Jesus Cristo e na palavra dele. E então prosseguimos para a segunda parte da nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica, a segunda parte, ela está em Mateus 5, do versículo 43 ao versículo 48. Lerei. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem publicamente também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus amados, esse trecho, no início do texto, diziam eles: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse trecho, ele não contém em nenhuma parte da Bíblia, das Escrituras. Isso, ele veio se desenvolvendo ao longo do tempo através do legalismo dos escribas e dos fariseus. É tanto que é bem comum nas Escrituras nós vermos pontos de discriminação, vermos momentos e passagens que ocorrem discriminação e preconceito dos israelitas e dos judeus contra diversos outros grupos que haviam naquela época, os samaritanos, os gentios. Esse ódio e esse desprezo pelos outros grupos que estavam presentes naquela época era muito forte. Então, nessa passagem bíblica, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos direcionar e vai nos recomendar amar nossos inimigos, porque, segundo ele mesmo explicou, é exatamente isso que Deus faz, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, como está no versículo 45. Mas, meus amados, não é porque Deus coloca o sol e a chuva para os justos e os injustos
que o amor dele pode ser classificado como um amor absolutamente universal, não importando se o homem está preso ou não ao pecado, como se ele o amasse universalmente e da mesma forma todas as pessoas, independente de estarem em pecado ou não. Não é isso que acontece aqui. Afinal, Deus castigou Caim, Deus, mediante o dilúvio, castigou o mundo antigo, Deus puniu os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, e em diversos pontos da Bíblia nós vemos os castigos de Deus para as pessoas que praticam o pecado. Sem falar que sai da própria boca de Jesus o ensinamento de que haverá um juízo final e que, diante desse juízo final, muitos serão castigados e lançados no lago de fogo e cheio de enxofre. Então, meus amados, enquanto estamos neste mundo e nesta vida, Deus de fato faz o seu sol nascer sobre os bons e os maus, abençoando também as pessoas que até o odeiam e enviando chuva àqueles que o desafiam. Sim, Deus continua fazendo isso, mas ao mesmo tempo, porém, Ele os adverte que, a menos que se arrependam, finalmente estarão na perdição eterna. Ou seja, o que representa essa atitude de Deus é conhecida entre os teólogos como a graça comum. E sim, nós até podemos dizer que Deus tem sim um amor por aquelas pessoas que estão perdidas no pecado. Deus tem amor por essas pessoas, porque Deus é amor, mas Deus também, Ele é justiça. Deus também é um ser complexo, Ele não é feito apenas de um amor cego e absoluto. Deus é infinito em sua grandeza e soberania, mas Ele também é infinito em todos os seus outros atributos. E como ficou claro na reflexão anterior, a única força que pode capacitar um homem a não revidar, a voltar à outra face, a caminhar a segunda milha e dar tanto sua capa quanto sua túnica, quando esta última lhe estava sendo arrancada à força, e ajudar outras pessoas que estejam padecendo de necessidade? Sim, a força vital necessária para tanto é que esse homem tenha morrido para si mesmo, tenha morrido para os seus próprios interesses, tenha morrido para as preocupações consigo mesmo. Mas o nosso Senhor, Ele vai muito além disso. Ele não quer apenas isso. Nós somos instruídos aqui a amar positivamente essas pessoas. Aqui cumpre-nos até mesmo amar os nossos inimigos. Não é simplesmente que não devemos revidar, mas também que devemos ser positivos em nossas atitudes para com os nossos inimigos. E Jesus ainda conclui essa passagem dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus amados, eu acho que talvez alguns de vocês possam estar achando que isso é impossível de ser realizado. Um ser humano comum, com as próprias forças, um ser humano de certa forma maduro e bem desenvolvido, pode ser capaz de perdoar algum inimigo, pode ser capaz de, diante de uma situação dessa, dar a outra face. Meus amados, mas aqui não é uma vez ou outra, não é um caso específico e isolado, não é uma exceção. Nós, como cristãos, devemos estar sempre dispostos a negar a nós mesmos, sempre dispostos a abrir mão de qualquer coisa por Cristo e pelo seu Evangelho. Nós devemos estar sempre dispostos a perdoar e a amar os nossos inimigos. Isso, meus irmãos, para alguns pode parecer algo difícil, para outros pode parecer até algo impossível. Mas Jesus, ele responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É justamente porque essas atitudes e essas diretrizes não vêm de nós mesmos, não vêm das nossas próprias forças. Ela vem de Jesus Cristo, ela vem de Deus. Ele nos resgata, Ele nos transforma, Ele nos molda e Ele nos alinha e nos auxilia e nos capacita para que possamos cumprir essas diretrizes. Meus amados, aqui, com relação ao amor, a amar até aqueles que nos odeiam, aos nossos inimigos, C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: Ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é o amor. Nós não merecíamos ser amados por Deus, não merecíamos ser resgatados por Deus, mas porque Ele é amor, por isso Ele nos ama, Ele nos resgata, Ele cuida de nós e nos auxilia. E quando nós somos transformados por Deus, nós nos tornamos capazes de refletir esse amor
E é justamente porque nós somos capazes de refletir esse amor, é que somos capazes de cumprir essas diretrizes. Não é sobre o que as pessoas merecem, não é sobre o que as pessoas fazem ou são. É sobre nós, é sobre o nosso ser, é sobre eu. É sobre Jesus Cristo, através da sua imensa bondade e misericórdia e graça, nos encher do seu amor, e assim nós podemos também disseminar e compartilhar esse amor para com o próximo, independente de quem seja. E através da transformação feita em nós por Jesus Cristo, nós não olhamos para as pessoas deste mundo com o mesmo olhar. Nós olhamos para as pessoas desse mundo com um olhar de misericórdia, de humildade, de piedade, com um olhar de amor, com um olhar de querer resgatar essas pessoas, de salvar essas pessoas, de fazer com essas pessoas aquilo que Jesus fez conosco também. Pai, te peço